Saudações, gente bonita. Vamos começar alimentando os cães, né? O Bolota e o Pingo. Esse fica agitado antes do café da manhã. Então, primeiro eu vou dar comida para eles. Depois eu troco umas ideias aqui com vocês. Saudações, gente. Deixa eu falar uma coisa. Como vocês sabem, eu estou tentando elaborar uma apostila de geopolítica. Está saindo, devagar, mas tá. E olha as abelhas. Alguém me disse para fazer uma apostila também, explicando o que é capitalismo. Porque sobre o socialismo, o pobre, ele não quer nem ouvir falar, cara. O pobre virou discípulo de coach, fiel de pastor safado. Virou aquela pessoa que ao invés de praticar a palavra de Cristo, ele quer levantar às 4 da manhã para ouvi-la. Então não adianta falar sobre socialismo. Inclusive já tem um nicho, né? O web comunista, que ganha dinheiro batendo no PT, batendo no governo, criticando tudo que o governo faz e recebendo aquele brejerezinho maroto, né, de fundação. Além de, é claro, né, ganhar dinheiro com polêmica vazia na internet, sobretudo se ataca o governo. Então, esse nicho já está ocupado, basicamente, por todo tipo de picareta. Ele me sugeriu falar sobre capitalismo. Falei, uau, capitalismo. Mas como começar falando sobre o capitalismo? Né? O que ele é? É um começo. Capitalismo, um modo de produção, que separa o produtor dos meios de produção. Ou seja, a pessoa deixa de ser dona dos instrumentos do próprio trabalho. O capitalismo não tem nada a ver com lucro. O capitalismo não tem nada a ver com comprar iPhone. O capitalismo não tem nada a ver com comércio. O capitalismo é isso, a separação do produtor dos meios de produção. E aí você tem uma institucionalidade para justificar isso, né? Que é o modo capitalista de produção. Ele se orienta sobre uma superestrutura e sobre uma infraestrutura. A infraestrutura é a base material da produção, né? Que por sua vez se divide em forças produtivas e relações de produção. O que é força produtiva? A máquina, a ferramenta, o equipamento, o edifício, a energia. Isso tudo é força produtiva. As relações de produção são as relações que os seres humanos estabelecem entre si para que torne a produção possível. Leis, normas, regulamentos, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa, a JBS, que já era basicamente a monopolista da carne, está se tornando monopolista de ovos. E eu não sei se vocês sabem, mas o governo soltou uma portaria, na prática, proibindo a criação de galinha no quintal. Tem que ser fechado. E recentemente, mais um desses capachas, porque o governo é do PT, né? Mas o Ministério da Agricultura não. Porque o povo brasileiro elegeu ruralista, né? Então o governo tem que fazer composição. Ah, e por que o PT? Não, é porque o povo brasileiro elegeu a bancada ruralista. Em grande quantidade. Então não tem muito que o PT possa fazer. Diante da escolha que foi do povo brasileiro. Ok. Chegou a tentar-se uma norma obrigando os produtores de ovos a colocar a data de validade ovo por ovo. Para um grande produtor de ovos, como a JBS e os grupos que ele comprou, dá. Mas, cara, como é que um pequeno produtor vai colocar a data de vencimento em ovo um por um? É para inviabilizar a pequena produção. E agora tem uma norma dizendo que praticamente você não pode criar mais. Praticamente não pode criar a céu aberto. Então, aperta-se o cerco contra o pequeno produtor sob desculpas sanitárias. Desculpa sanitária é sempre a justificativa. É para o seu bem, é para a saúde, não sei o que. É sempre a desculpa. Sabe, é assim que eles impediram o produtor de vender leite. Você não pode vender leite cru. Proibido. Então só pode vender leite, indústria de laticínio. Vai subordinando o pequeno produtor aos interesses industriais. Enfim, é assim que funciona. O pequeno produtor, eu me canso de ver pequeno produtor fazendo vídeo, tendo conta para defender o agro, como se eles fossem o agro. Eles são agricultores familiares, cara. E o pobre está lá virando crente. Nós hoje sabemos, né? Foram os Estados Unidos que exportaram o crentianismo para a América Latina nos anos 1970. Foi uma ação deliberada.
pegaram os pastores racistas da Ku Klux Klan. Deixa eu explicar, gente. O que é a Ku Klux Klan? Ku Klux Klan, aquele povo que matava negro, que enforcava preto. Eles eram essencialmente diáconos da Igreja Batista. Então eles pregavam a palavra de Deus, falavam em línguas, larachabum, chabeico, de manhã, e à tarde ia enforcar preto, cara. Isso é que é a Igreja Batista. Certo? Então, os diáconos da Igreja Batista eram essencialmente a base da Ku Klux Klan. E isso num vídeo famoso de um pastor protestante. O próprio protestantismo foi criado para defender a burguesia, né? Quando Lutero criou o protestantismo, ele queria ter comando da igreja ele mesmo, certo? Ele queria ter comando da igreja ele mesmo queria comandar a igreja. E aí o pastor, cara, é uma coisa interessante, ele justifica os ricos, e ele justificou a burguesia, ele se viu porque a igreja católica estava se tornando, já tinha se tornado, era um inconveniente desde sempre, porque proibia a usura. Os judeus, como não eram católicos, praticavam a usura, é a maneira como eles podiam sobreviver, porque eles não tinham acesso à terra, era proibido ter acesso à terra, não podiam entrar nas ligas, né, nas ligas de comércio, não podiam entrar nas guildas mercantis, eles não podiam participar das corporações de ofício, então o que restou para eles foi isso. Só que os protestantes, eles cobiçaram, que ele viu que estava dando dinheiro. E aí criaram a reforma protestante. E aí foi para Henrique VIII, que usou a reforma protestante para roubar a terra dos camponeses da Inglaterra inteira. E vender, transformar ela em mercadoria e vender para gente rica e para nobreza. Então, desde sempre, o protestantismo serviu o capitalismo, ele surgiu para defender o capitalismo. E desde sempre, ele defendeu o capitalismo. Essa é a história. Então, não há nada de espetacular na bancada evangélica, ser de todas as bancadas, incluindo do agronegócio, a que mais vota contra o trabalhador. A que mais vota contra direito trabalhista, a que mais vota contra pessoas pobres. Não tem uma bancada mais cretina em relação aos trabalhadores e às pessoas pobres, as pessoas que sofrem, do que a bancada evangélica. Mas isso faz total sentido. Mas deixa eu explicar uma coisa. Se a gente for mais a fundo, a gente entende que os sacerdotes, eles sempre cumpriram esse papel de justificar o poder. Não é necessariamente, não são adolescentes, vou dizer que isso é ruim. Porque a sociedade humana precisa se organizar. Nós sobrevivemos porque cooperamos e nos organizamos. A espécie humana nossa, Homo sapiens sapiens, conviveu com pelo menos outras 8 espécies humanas e extinguiu todas elas. Por que nós sobrevivemos? Porque desenvolvemos a linguagem e principalmente porque desenvolvemos a cooperação. Mas como a nossa cooperação passou de um bando de 150 pessoas para grupos cada vez maiores? Por causa de estruturas de poder. Então, oh meu Deus, que maldade os religiosos justificando o poder. Cara, se não fosse isso, nós ainda estávamos na África comendo nozes até hoje. Então, sem esse pensamento adolescente, oh, como a religião é má, ela justifica, é claro que ela justifica. Se ela não tivesse tido um papel social importante, ela não teria existido. Na humanidade, qualquer coisa que não serviu, que foi inútil, deixou de existir. É assim que funciona. As tecnologias que não acrescentaram, tudo que não acrescentou, deixou de existir. E tudo que acrescentou continua existindo. Mas por que eu estou falando isso, gente? É basicamente pelo seguinte. A função do sacerdote era justificar o poder. Mas a partir do iluminismo, que foi usado para justificar cientificamente o capitalismo e a burguesia, a religião foi perdendo força. A não ser o crentianismo, né? Os crentes com os pobres e tal. Mas a religião foi perdendo força. E aí o que aconteceu? Vou explicar enquanto eu mostro a gataria. Que está assim, olha lá, ó. O gatinho pulou, ele aprendeu a subir. Os outros gatinhos estão se aventurando a sair de casa pela primeira vez. Esse é um momento histórico. Enquanto a gente mostra a gataria, deixa eu explicar o que aconteceu. Eles criaram novos sacerdotes, os economistas. Os economistas justificam as maiores barbaridades. Justifica desemprego, justifica desigualdade, justifica salário baixo, justifica pobreza, justifica arroxo. Eles justificam as maiores barbaridades e o povo fica satisfeito, fica conformado. Ah, se o economista falou. Então o que é o economista? O economista é o novo pastor.
Aleluia.